Sempre fui cético quando o assunto era o sobrenatural. Explicações racionais sempre me pareceram suficientes para qualquer história de fantasmas, qualquer relato de aparições ou eventos inexplicáveis. Mas tudo mudou quando passei aqueles dias naquela pequena cidade do interior. O convite veio de um amigo próximo, dono de um sítio herdado dos avós no interior da Bahia. Um lugar isolado, cercado por colinas, com uma casinha antiga de madeira e um silêncio quase absoluto. Ele mal visitava a propriedade e me ofereceu a oportunidade de passar alguns dias lá, longe do caos da cidade. O momento parecia perfeito. Eu precisava de um descanso, de um refúgio contra o estresse da vida urbana. Quando cheguei, fui recebido por um cenário idílico. O sol se punha sobre campos vastos. O ar era fresco e carregava um cheiro de terra molhada. O único som vinha do vento passando pelas árvores e do canto dos grilos. O isolamento, que antes parecia um alívio, logo começou a me causar um leve desconforto, uma inquietação que eu ainda não conseguia entender. As pessoas da cidade mais próxima eram receptivas, mas me olhavam com uma espécie de cautela velada. Talvez fosse apenas o jeito reservado dos moradores do interior, mas quando mencionei que estava sozinho no sítio, o olhar de um senhor mais velho mudou. Seu rosto se fechou e ele apenas murmurou algo antes de se afastar. No começo, ignorei. Talvez fosse superstição, talvez apenas histórias locais. Mas nas noites seguintes comecei a perceber que havia algo errado naquele lugar. Os primeiros dias no sítio foram tranquilos. O silêncio da noite era quase absoluto, interrompido apenas pelo coachar distante de sapos e pelo vento farfalhando as folhas das árvores. Durante o dia, eu explorava a propriedade, caminhava por trilhas que serpenteavam entre colinas verdejantes e lia meus livros na varanda, aproveitando a paz. A casa em si era uma construção antiga, mas bem preservada. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao aroma de terra úmida que entrava pelas janelas abertas. Havia algo nostálgico naquele lugar, como se o tempo ali fluísse de maneira diferente. Nos quartos, móveis rústicos e fotografias em preto e branco decoravam as paredes, testemunhas silenciosas de um passado esquecido. Foi apenas depois de algumas noites que comecei a notar pequenos detalhes inquietantes. Nada muito alarmante no início, apenas sensações estranhas, como a impressão de que algo se movia na escuridão quando eu não estava olhando. Um cheiro levemente adocicado, como velas queimadas, pairava no ar ao anoitecer, embora eu não tivesse acendido nada. Então vieram os barulhos. Na terceira noite, enquanto tomava um chá na varanda, ouvi algo vindo do mato próximo à cerca. Era um farfalhar sutil, como se alguém ou algo estivesse se movendo entre as folhas. No início, achei que fosse um animal, um gambá, talvez um tatu. Mas então, o som parou abruptamente, como se a criatura soubesse que eu estava ouvindo. Olhei para a escuridão, mas nada se mexia, apenas o vento dançando entre os galhos. Na noite seguinte, o barulho voltou, mas dessa vez acompanhado de algo pior. Um som baixo, quase imperceptível. Um sussurro. Meu corpo inteiro se arrepiou. Ainda tentei me convencer de que era o vento, mas no fundo, uma inquietação tomou conta de mim. Não era apenas o som em si, mas a sensação que ele trazia. Era como se algo estivesse ali, parado na mata, esperando, observando. Mas esperando o quê? Decidi não pensar muito sobre o assunto e fui dormir. No entanto, o desconforto permaneceu, crescendo silenciosamente dentro de mim. E na manhã seguinte, ao acordar, percebi que algo dentro da casa estava diferente. A cadeira da cozinha, que eu tinha deixado embaixo da mesa, estava puxada, virada levemente para a porta. Meu livro, que eu havia deixado na sala, estava na mesa, de cabeceira ao lado da cama. Pequenas mudanças, detalhes fáceis de esquecer. Mas eu sabia que não tinha feito aquilo, e então algo me atingiu com força. Eu estava sozinho ali. Naquela manhã, após perceber os objetos fora do lugar, tentei me convencer de que talvez estivesse distraído, talvez tivesse movido as coisas sem perceber. Mas essa ilusão se desfez rapidamente quando, ao sair para dar uma volta, encontrei
Um morador local cuidando de seu gado. Ele era um homem idoso, de rosto vincado pelo tempo e expressão cautelosa. Ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, seu semblante mudou. O olhar, antes amistoso, tornou-se sério. Você tá sozinho. Lá? Ele perguntou, como se a resposta importasse mais do que qualquer outra coisa. Sim, respondi, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. O velho balançou a cabeça devagar, desviando os olhos para o chão. Murmurou algo inaudível, e antes que eu pudesse insistir, apenas disse: tome cuidado. Seu tom carregava um peso que me deixou inquieto. Quando perguntei o que ele queria dizer com aquilo, ele apenas repetiu: não abra a porta. Essas palavras grudaram na minha mente como um eco. Quando voltei para o sítio, o dia ainda estava claro, mas a tranquilidade que eu sentia antes havia desaparecido. Havia algo errado com aquele lugar. Eu podia sentir. Naquela noite o farfalhar voltou, mas dessa vez mais próximo. O vento soprava com mais força, fazendo os galhos se retorcerem no escuro. Então ouvi algo novo. Batidas leves na porta. Toquei na maçaneta hesitante. Meu coração pulsava contra as costelas. Quem poderia estar ali? Eu estava no meio do nada. Foi então que ouvi uma voz feminina, baixa, quase doce, sussurrou. Do outro lado. Me deixe entrar. Meu corpo congelou. Havia algo errado naquela voz. Era gentil, mas sem calor. Humana, mas sem vida. Fiquei imóvel, ouvindo o silêncio que se seguiu. A batida cessou. A voz desapareceu. Mas a sensação de que algo estava do lado de fora não foi embora. Subi para o quarto sem coragem de olhar pela janela. Me forcei a dormir, mas os sussurros ecoavam na minha mente. Na manhã seguinte, decidi que precisava de respostas. Fui até a cidade e procurei a dona do mercadinho, uma senhora de cabelos brancos e olhos cansados, que suspirou ao ouvir minha história. Você devia ter ido embora na primeira noite, ela disse, baixando a voz. Esse sítio não é um lugar bom. Ela me contou que há muitos anos aquela terra pertenceu a uma família envolvida com coisas estranhas. Falava-se em rituais, desaparecimentos, histórias que ninguém gostava de comentar. Dizem que algo ficou preso lá. Sua voz era um sussurro carregado de medo. E às vezes tenta sair. Voltei para o sítio no fim da tarde, determinado a não me deixar levar por boatos. Mas quando a noite caiu, eu soube que tinha cometido um erro terrível. Dessa vez as batidas vieram mais cedo. Dessa vez a voz não estava mais implorando, ela estava mandando. Abre essa porta. Agora. Minha mão se moveu contra minha vontade. Algo dentro de mim queria abrir. E foi nesse momento que percebi. Eu não estava mais no controle. Minhas mãos tremiam enquanto eu me afastava da porta. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Eu queria acreditar que tinha imaginado tudo, que o medo estava me pregando peças. Mas então, ouvi de novo. Algo arranhava a madeira. Não era um animal. Não era o vento. Era algo com dedos, unhas longas e afiadas, riscando a porta devagar, como se estivesse saboreando a espera. Meu corpo inteiro gritava para correr, para sair dali, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Respirei fundo, tentando pensar. Peguei meu telefone e liguei para meu amigo. A ligação caiu antes mesmo de chamar. Foi então que percebi. Eu estava completamente sozinho. E o que quer que estivesse ali, sabia disso. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado no canto do quarto, segurando uma faca como se isso pudesse me proteger. O vento lá fora rugia como um lamento, e o farfalhar nas árvores nunca cessava. Em algum momento da madrugada, fechei os olhos por um instante e acordei, com algo me observando. O quarto estava escuro, mas senti sua presença. Uma sombra maior que a noite, imóvel no canto do quarto. Meus pulmões travaram. Eu queria gritar, mas algo me impedia. E então, ele se moveu. Rápido, silencioso. A escuridão engoliu a forma antes que eu pudesse vê-la claramente. Mas uma coisa era certa. Eu não estava sozinho naquela casa. Na manhã seguinte, saí para tentar entender o que estava acontecendo. Voltei ao mercadinho e fiz mais perguntas. Dessa vez, a dona não tentou me desencorajar.
Ela sabia que eu já estava envolvido demais. Você viu, não foi? Perguntou baixinho. Concordei. Ela pegou uma velha caixa de madeira e tirou de dentro uma fotografia amarelada. A imagem mostrava uma casa antiga, a minha casa, e na porta havia uma mulher. Seu rosto era borrado, como se o tempo tivesse apagado suas feições. Mas havia algo nela que me causou um arrepio imediato. Essa mulher viveu ali há muito tempo. A velha senhora continuou. Dizem que ela praticava coisas proibidas, que abriu uma porta para algo que não deveria. Meus dedos apertaram. A foto. E o que aconteceu com ela? A senhora hesitou. Ela desapareceu. Mas alguns dizem que nunca foi embora. Voltei para o sítio ao entardecer. Eu sabia que deveria ir embora, mas algo dentro de mim precisava entender. Precisava ver com meus próprios olhos. Quando a noite caiu, me tranquei dentro do quarto. Dessa vez eu estava preparado, ou pelo menos achava que estava. A casa estremeceu com o primeiro impacto. As batidas não eram mais leves, eram violentas. A voz voltou, mas agora não pedia, não implorava. Abre essa porta. Minha visão escureceu por um instante. O ar ficou pesado, como se algo invisível tivesse tomado conta da casa. Foi então que percebi que, dessa vez, a porta estava destrancada e a maçaneta começou a girar. A maçaneta girou lentamente. Meu coração batia contra o peito como um tambor de guerra. Eu queria correr, queria gritar, mas minha garganta estava seca e minhas pernas não me obedeciam. O farfalhar lá fora tinha cessado. Não havia vento, não havia grilos, apenas o som metálico da maçaneta girando. Então ela parou. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, opressor, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Foi aí que a porta se abriu sozinha, lentamente, rangendo em protesto. Do outro lado, o corredor escuro se estendia como um abismo. Meus olhos tentavam encontrar alguma forma, alguma sombra, mas não havia nada ali, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Então, algo passou correndo pelo corredor. Não vi exatamente o que era, mas senti um deslocamento de ar, um arrepio na espinha. A sensação de algo inumano se movendo rápido demais para ser captado pela minha visão. A porta do quarto bateu com violência atrás de mim. Me virei de súbito, mas não havia mais nada ali. A casa parecia respirar, viva, pulsante. O teto rangia, o chão tremia sob meus pés. O ar estava impregnado com um cheiro podre, um odor de madeira velha e carne em decomposição. Foi então que escutei o sussurro. Você já me viu. A voz estava dentro do quarto. Virei-me devagar, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. E foi. Quando eu vi. Na penumbra, algo se erguia no canto do quarto. Uma silhueta magra e distorcida, os membros longos demais, o pescoço inclinado de forma antinatural. Mas o pior era o rosto. Não havia olhos, apenas buracos profundos e escuros, de onde escorria um líquido espesso e negro. A boca estava entreaberta, como se tentasse falar, mas dela saía apenas um gemido seco e arranhado. Eu queria fugir, mas meus pés estavam colados ao chão. A coisa deu um passo à frente, e outro. Minha visão ficou turva. A cabeça latejava como se algo estivesse tentando invadir minha mente. Foi então que a voz mudou. Você me chamou de volta. Um frio percorreu minha espinha. Não, eu não tinha chamado nada. Ou tinha? A lembrança do livro voltou com força. A velha, do mercadinho. Os boatos. O sítio não era só um lugar amaldiçoado, era uma prisão, e agora a coisa estava solta. A criatura avançou. Cada passo que dava parecia distorcer o próprio espaço ao seu redor. A escuridão da casa se esticava, como se estivesse se fechando sobre mim. O ar ficou pesado, sufocante, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Meu corpo gritava para correr, mas eu continuava paralisado. Foi então que a coisa se moveu rápido demais para ser natural. Num instante, estava do outro lado do quarto. No seguinte, estava bem diante de mim. Eu senti o cheiro pútrido que emanava de sua pele deformada. Vi a boca entreabrir-se ainda mais, como se fosse se desencaixar do rosto. O som que saiu de dentro dela não era um sussurro,
Nenhum grito. Era um som estranho. Algo que não deveria existir. Minha visão ficou turva e um zumbido latejou em meus ouvidos. Então, a coisa falou novamente. Eu me lembro de você. As palavras perfuraram minha mente como facas. Imagens inundaram minha cabeça. Visões de algo antigo, algo esquecido pelo tempo. Eu vi o sítio há décadas quando ainda estava habitado. Vi os antigos donos de pé em um círculo, entoando palavras que queimavam dentro do meu cérebro. Vi o sangue no chão, escorrendo em linhas que formavam símbolos incompreensíveis. Vi a coisa sendo selada dentro daquela casa e vi seu ódio quando a prisão se rompeu. Meus joelhos cederam. O chão estava frio contra minha pele suada. Ela se inclinou para mim, sua boca próxima ao meu ouvido. Você abriu a porta. Então, ela tocou minha testa. E tudo se despedaçou. Meu corpo foi tomado por uma dor indescritível. Era como se algo estivesse se enraizando dentro de mim, rastejando pelos meus ossos, pelas minhas veias, consumindo cada pedaço do que eu era. Eu gritei. Mas o som que saiu da minha boca não era meu. Foi quando percebi. Eu não estava mais sozinho dentro do meu corpo. A dor cessou tão abruptamente quanto começou. Eu estava no chão, arfando, minha visão desfocada. O mundo ao meu redor parecia ter se contraído e expandido ao mesmo tempo. Algo dentro de mim estava estranho. Levantei-me devagar, sentindo meu corpo estranho, deslocado, como se estivesse usando uma pele que não me pertencia. O silêncio ao meu redor era total. A criatura havia desaparecido, mas algo me dizia que ela não havia ido embora. Caminhei até um espelho empoeirado que havia no corredor e olhei para o reflexo. O rosto no espelho era meu, mas os olhos não eram mais meus. Havia algo ali espreitando nas sombras da minha própria imagem. Um brilho faminto, uma presença que sussurrava dentro da minha mente. Eu trouxe algo comigo. Sem pensar duas vezes, corri para fora da casa. O céu começava a clarear no horizonte, mas a sensação de sufocamento persistia. Entrei no carro e dirigi sem olhar para trás, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Minutos depois, eu já estava longe do sítio, mas o sentimento de que algo me acompanhava não desapareceu. Eu voltei para a cidade, para minha vida normal. Ou pelo menos tentei. As noites passaram a ser um tormento. Eu acordava no meio da madrugada, sentindo algo rastejando sob minha pele. Sonhava com lugares que nunca vi, com rituais que nunca deveria conhecer. E às vezes, quando o silêncio tomava conta do quarto, eu ouvia batidas na porta, leves, insistentes, e uma voz familiar, doce e fria murmurava: "Me deixe entrar."